quem no mundo não quer assistir Yamal? É um fenômeno, né? Quem não quer assistir? Então, obviamente, isso vai tirar votos de Rafinha. Ser reconhecido com quinto lugar no mundo, eu não vejo nada ruim aí. Talvez, recuando um pouco para ver o quadro grande, você veja uma coisa que eu enxergo com um problema para a seleção brasileira, que eu não imaginava isso 25 anos atrás. A quantidade de talento que o futebol europeu produz hoje em dia. E o tipo de talento que o futebol europeu aprendeu a produzir. Se você volta 30 anos atrás, talvez um pouco mais, os campos na Europa de alguns países, talvez especialmente o meu, né, de tipo novembro até março, os campos era lama. Então, obviamente, você produz o tipo de jogador adequado para aquele gramado. Precisa de uma força física para correr na lama. Hoje em dia, os gramados são muito bons. Eu acho que aqui a gente não reflete o suficiente sobre como isso mudou o futebol, né? A revolução de Guardiola, 2008 e tal, da Espanha, Guardiola, que na época a turma do Brasil achava impossível. Eu ia para conferências de técnicos. Ele falava, não pode ter jogo de posse de bola, não pode, o desenvolvimento físico de futebol impede esse tipo de jogo, tal. Aí, Guardiola mostrou que era possível, mas por que era possível? Porque o gramado melhorou. Com o gramado em condições, tu pode tocar de primeiro, porque você pode confiar, né, que você vai receber a bola redondinha para tocar de primeiro. Então, a mudança dos gramados mudou o tipo de futebol que era possível. Depois mudou o tipo de jogador que você produz para aquele tipo de gramado. O futebol, os países de Europa Ocidental, agora, hoje em dia, está produzindo em massa grande talento. A gente está enxergando isso na lista. Obviamente, o prêmio tem uma parcialidade para a Europa, porque quem vota normalmente está lá é focado em futebol de lá. Mas tem na lista 4 jogadores sul-americanos. 4. Né? Tem Rafinha e Vini, Lautaro Martinez, Alexis McAllister. Só. Tem mais africanos no top 10 do que sul-americanos. Isso. Então, isso é um pouco preocupante, né? Porque mostra que a tarefa da seleção brasileira ganhar as Copas ficou muito mais difícil do que era até em 2002, quando ganhou pela última vez. Porque os adversários agora são mais qualificados porque está produzindo talento desse quilate. Então, para mim, mais do que quem terminou em quarto e quinto, eu acho que isso é uma lição mais sólida do prêmio de Bola de Ouro. Eu fico pensando, que outro sul-americano poderia estar nessa lista de top 10, de top 30, que seja, enfim, né? Eu confesso que, tirando o William, que estreou domingo no Grêmio ali, jogando muito, eu não consigo pensar em mais nenhum. E o Marcos Antônio só conta para o próximo prêmio, né? Ainda o Marcos Exato, Antônio ainda o Marcos Antônio também não dá, né? Enfim, então eu não consigo pensar em mais nenhum, sabe? Não, mas realmente não tem, porque a gente vê o Lautaro Martinez, por exemplo, fez uma grande temporada também pela Inter. A Inter é finalista da Champions, né? Vice-campeã, e muito pelo que o Lautaro mostrou, vice-campeã italiana também, né? Então, a gente não tem essa opção, realmente. E, no fundo, vocês ouvem a minha filha chorando. Não existe esse jogador, né? Até na geração argentina, a gente vê alguns nomes, Almada, Nico Paz, mas ainda jogadores que não estão nesse patamar, não estão nesse nível. Uruguai, então, nem se fala, né? Brasileiro, a gente ainda precisa desses novos caras aparecendo, né? O Estevão, o Endrick, para figurar num top 30 no futuro, mas ainda é muito cedo, né? O Endrick tem 19 anos, o Estevão acabou de completar 18, então é muito precoce para imaginar, e a gente reflete, né, sobre isso, né? O que aconteceu para
essa perda de prestígio, perda de presença. O Tim explicou muito bem a questão da evolução, da preparação dos jogadores, né? A gente tem várias academias no futebol europeu que são referências agora, né? A Academia Portuguesa, um país minúsculo, criando geração de jogadores absurdos sem parar, né? A gente vê João Neves, Vitinha aí no top 30 dos jogadores incríveis produzidos pela geração portuguesa, que é um país muito pequeno. Então, é de refletir. Na bola de ouro passada, se não me engano, foi só o Vinícius Júnior no top 30, né? Não teve nenhum outro brasileiro, então foi ainda pior do que essa. O Vini, dessa vez, ficou em 16º, uma posição bem justa, porque foi a temporada do Vini. Mas basicamente isso. Teve várias injustiças, né? Mas de questão de brasileiro é isso. Tem o Pátio. Marquinhos. Talvez eles sofram de fazer parte de uma defesa num campeonato doméstico onde defende pouco, né? Mas eu acho que Pátio Marquinhos bem poderia estar na lista. Moisés Caicedo, de Equador. Julián Álvares. Valverde talvez não foi a melhor temporada de Valverde, afundou um pouco junto com o Real Madrid. Mas tem outros nomes. Eu acho que poderia ter mais sul-americanos na lista.